soa como um destes verbos irregulares gregos: pânico, pandemia, pangolim, pandemônio. Em vez disso, porém, não passa de um vírus irregular. Já os tivemos antes, SARS e até a doença da vaca louca. E apesar de preocupantes por um tempo, conseguimos superá-los. Previsões sombrias de milhões de mortos foram exageradas. Certamente seria o mesmo com este vírus, não? Lembrei-me da citação irônica do pastor Martin Niemöller. Há várias versões do que ele pode ter dito, mas a ideia central é a mesma. Falando sobre a Alemanha da década de 30, Niemöller disse: primeiro vieram atrás dos judeus, mas eu não fiz nada, porque não sou judeu. Então vieram atrás dos socialistas, mas eu não fiz nada, já que não sou socialista. Depois vieram atrás dos católicos, mas eu não fiz nada, porque não sou católico. Finalmente vieram atrás de mim, mas não havia ninguém para me ajudar. É assim que N.T. Wright começa esse seu novo livro, um livreto, na verdade, que está disponível somente em e-book, aqui no Kindle, né? Este livro não está disponível, pelo menos aqui no mercado brasileiro, ele não está disponível fisicamente, não foi impresso, mas esse livrinho aqui, muito interessante. Deus e a pandemia, uma resposta cristã sobre o coronavírus e suas consequências. Ele foi convidado para escrever um artigo para um grande jornal americano, o The New York Times, sobre a pandemia, logo no início, quando surgiram os primeiros casos, ainda na China, mas já iniciando o processo ali na Europa. E ele então foi convidado, escreveu um artigo, depois ele estendeu o artigo que resultou nesse livro aqui. Eu cheguei a esse livro, eu estava um dia desse à noite, lendo com o Kindle, lendo a Bíblia, e aí fui olhar as novidades, o que era que tinha de novo na Amazon. E aí vi esse livro de N.T. Wright, que eu gosto muito, vocês sabem, eu já falei dele muitas vezes aqui. Estou lendo um outro livro dele, simplesmente Surpreendido pela Esperança, e tem mais um tanto ali já lidos. E gostei muito, porque eu pensei, puxa vida, um autor que eu gosto tanto, um autor que é tão contemporâneo, o que é que ele diz a respeito dessa pandemia? Ou melhor, o que é que a Bíblia diz? O que é que a experiência cristã pode dizer desse vírus, dessa pandemia que está assustando ainda o mundo inteiro, né? Agora aqui no Brasil vive o seu momento crítico. São 5 capítulos curtos, é um livrinho muito curto que a gente lê assim de um fôlego só. Por onde começamos? Lendo o Novo Testamento, aliás, lendo o Antigo Testamento, lendo os Evangelhos, lendo o Novo Testamento. E para onde vamos? Ele faz uma análise muito interessante, uma análise histórica, bíblica e teológica dessa pandemia. E uma pergunta, né, algo que me veio assim à cabeça. Na verdade, as pessoas perguntam para a gente, né, para os ministros do Evangelho, para os teólogos, estudiosos da Bíblia, né, o que é que nós temos a dizer sobre essa pandemia, o que é que nós temos que interpretar a respeito dela, ou mais do que isso, o que é que Deus está querendo dizer. Ele desmistifica todas essas perguntas. Na verdade, essas são perguntas importantes feitas para as pessoas erradas. Quem, na verdade, tem um papel muito importante, isso ele deixa muito claro neste seu livreto, nesse momento, é a ciência, são os pesquisadores, são aqueles que estudam essas manifestações, né, seja a H1N1, aquela gripe, né, ou mesmo, como ele falou, a gripe da vaca louca e outras que surgem de vez em quando, que aparecem de vez em quando. As pessoas ficam muito preocupadas nesse momento com teorias da conspiração, ou seja, onde surgiu? Bom, se surgiu
em tal lugar, no caso foi na China, se houve uma intenção política, se ele foi criado em laboratório, se a intenção era uma intenção política, porque a China quer dominar o mundo, etc, etc. A gente escuta todos esses absurdos, principalmente nas redes sociais e também por muitas pessoas ligadas principalmente na esfera religiosa, que aí vão dar uma interpretação, às vezes loucas. Um dia desse eu vi um vídeo, né, alguém provando que Jesus Cristo tinha previsto essa pandemia. Quanta tolice! Quanta tolice nós já ouvimos nesse processo aqui. O que é interessante em N.T. Wright é que ele faz todo um apanhado histórico de como a igreja cristã, de como o cristianismo lidou com questões dessa natureza no transcorrer dos séculos. Como tem sido? Então, como ele tem uma formação muito boa em história, e é principalmente esse aspecto da obra de N.T. Wright que me levou a ele inicialmente, a sua obra inicialmente, como ele conhece muito bem a história do Ocidente, principalmente, e do Oriente Antigo, ele faz então um apanhado histórico importante, como é que a igreja age durante esses momentos. E, historicamente, o que existe de serviço social, que hoje é um papel quase que predominante do Estado, e isso sempre foi da igreja cristã. Já no Império Romano, já nos primórdios do cristianismo, quando havia qualquer tipo de pandemia ou mesmo de problemas de saúde crônicos, na Europa, sobretudo, era a igreja cristã, eram os cristãos que faziam isso. Os primeiros hospitais na Europa estão ligados à experiência cristã. Pelo menos os hospitais, a gente diria, os hospitais públicos, né, digamos assim. Não público no sentido de hoje, estatal, né? Hoje ele é estatal, mais do que público ele é estatal. Mas toda a experiência hospitalar, por exemplo, são os cristãos. Os cristãos vão dar suporte nas guerras, participar das guerras, não empunhando armas, mas na retaguarda, cuidando dos feridos, fossem os feridos de que lado fossem. Essa era a visão da igreja cristã. Então, nesse momento de crise que nós vivemos, essa pandemia que assusta tanta gente, que nos deixa tão perplexos, ele então diz que, em vez de ficarmos perguntando as razões dessa pandemia, de ficarmos perguntando se foi Deus que mandou, se não foi, se foi Deus que mandou, o que ele intenciona fazer com essa pandemia, em vez de fazer essas perguntas para as quais nós não obteremos respostas, nós precisávamos então pensar como enfrentar essa crise. Foi assim que agiu a igreja cristã nos seus primórdios. Ele trata também aqui sobre Jesus Cristo e o divisor de águas que é Jesus Cristo na própria história da salvação. Nós vemos no Antigo Testamento Deus disciplinando o povo, nós vemos, por exemplo, as 10 pragas no Egito que tinham ali uma razão pedagógica naquelas pragas, mas Jesus Cristo cumpriu toda a lei e Deus já não usa mais desse tipo de artifício, segundo o autor nesta obra. Deus já não usa mais esse tipo de artifício para punir ou mandar recados à humanidade. O recado que Deus tinha para mandar à humanidade, ele foi mandado, segundo N.T. Wright, de forma definitiva através da cruz de Cristo. O Senhor Jesus, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, esse foi o último recado, digamos assim, que Deus mandou para o mundo, e é a esse recado então que nós devemos sempre nos reportar. Deus não precisa ficar mandando guerras ou qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de enfermidade para dar lições na humanidade, se ele já fez isso de forma perfeita, completa, através da pessoa do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. N.T. Wright trabalha essa questão muito bem. Então ele diz que quando se dá um viés religioso para essa pandemia, buscando essas razões, é porque, na verdade, quem faz isso está esquecendo a pessoa, a figura central da história
da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, para quem convergem todas as profecias, tudo que Deus tinha que dizer, então disse através de seu Filho. E N.T. Wright lembra algo também muito importante, que nós trabalhamos muito isso, que é a questão de Deus, quando faz a terra e cria o ser humano, cria homem e mulher, ele coloca o homem aqui na terra para ser mordomo. Então, Deus opera também através do ser humano, e o ser humano, através da sua livre agência, também tem liberdade de agir. Essa liberdade, evidentemente, pode resultar em consequências positivas para a humanidade, para a história da humanidade, mas pode resultar também em consequências nefastas para a humanidade. Então, muitas vezes, nós temos uma grande crise, um grande problema, pode sim ser consequência da própria ação do ser humano no mundo, que tem a livre agência de poder fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas, ou determinadas escolhas nós podemos fazer, e de acordo com essas escolhas nós vamos então ter consequências. A lei da semeadura, o que se planta colhe, mas não que seja que Deus tenha mandado para dar uma lição. Segundo N.T. Wright, a lição que Deus tinha a dar ao mundo, ele já deu na figura de seu Filho Jesus Cristo. Ele faz então esse apanhado bíblico, teológico e histórico do Antigo Testamento, dos Evangelhos, de Jesus Cristo e os Evangelhos, e do próprio Novo Testamento, e de como a igreja cristã sempre lidou nesses momentos de crise, como ela lidou com o problema. Em vez de ficar perguntando a razão, em vez de ficar perguntando o motivo, o que a experiência cristã tem mostrado é que dizia o seguinte: o que é que nós vamos fazer diante da crise? Como é que nós vamos fazer para cuidar das pessoas infectadas? Como é que nós vamos fazer para cuidar das famílias que perderam seus entes queridos? Ele cita então que ele usa inclusive o Salmo 72, faz uma reflexão muito interessante, original do Salmo 72, e ele lembra que a igreja é também aquele grupo de pranteadores. E lembra vários momentos quando o próprio Deus fica entristecido com a ação humana. O Senhor Jesus, em muitos momentos, nós vemos nos evangelhos, se entristece com a realidade que tem diante de si. Então a igreja, além de ser uma pranteadora, ou seja, além de ter a missão profética de poder juntar-se às pessoas que perderam seus entes queridos ou às pessoas infectadas e prantear e chorar e lamentar o que aconteceu ou está acontecendo ou acontecerá, mas também, além de prantear, deve ter uma ação positiva no sentido de pensar o que é que nós vamos fazer. N.T. Wright trabalha sempre uma ideia em toda a obra dele, que é muito interessante, que ele lembra sempre que Deus escolheu um povo, escolheu Israel para ser luz para os povos, embora Israel depois tenha se transformado em parte do problema. Nesse momento, então, a igreja cristã não pode se transformar em parte do problema, ou seja, pressionando os governos para ter os seus templos abertos quando ainda não for seguro abrir esses templos, mas seria muito mais importante, segundo ele, a igreja cristã, então, se colocar. Pensemos aqui na nossa realidade, eu vou aplicar agora a teoria dele, aqui na nossa realidade, em vez dos pastores e padres nos reunirmos para pressionar o prefeito para assinar um decreto reabrindo os templos, na verdade o que tínhamos que fazer era nos reunir com o prefeito para dizer o seguinte: olha, a igreja está aqui, com os seus representantes, pastores e padres, nós estamos aqui. Bom, o que é que nós podemos fazer nesse momento para lhe ajudar, prefeito? O que é que nós podemos fazer para ajudar a cidade? O que é que nós podemos fazer para ajudar
no hospital? O que é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que foram infectadas, que estão em suas casas nesse momento, isoladas, sem poder circular, para não circular com isso o vírus? Esse é o papel da experiência cristã, segundo N.T. Wright, nesse seu livrinho porque ele é pequenininho, mas não no sentido de ser uma obra menor, muito pelo contrário, é uma obra de fôlego, embora escrita às pressas durante a corrida. Deus e a pandemia, uma resposta cristã sobre o coronavírus e suas consequências. Então ele reflete sobre o coronavírus, ele reflete sobre as suas consequências e muito mais aponta caminhos muito importantes para os quais nós cristãos devíamos estar voltados nesse momento, em vez de ficarmos criando teorias da conspiração ou buscando na Bíblia alguma profecia que anunciasse essa pandemia. Que esse livro possa ajudar você. Ele está disponível em edição Kindle, baratinho, um preço simbólico. A Amazon, eu não sei se outras plataformas estão vendendo esse livro. Então, quem tem um celular, um smartphone ou mesmo um Kindle, um tablet, pode facilmente adquirir essa obra e ler. E é uma obra que vai trazer esclarecimentos, conforto e base bíblica para nós não falarmos asneiras nesse momento que estamos tão preocupados com esse vírus que nos coloca numa posição de fragilidade. Esse é nosso bate-papo sobre autores e livros, um assunto urgente do cotidiano, mas que com certeza vai trazer uma grande ajuda para quem quiser fundamentar melhor biblicamente a sua visão sobre o momento que estamos vivendo. Um grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais autores e livros. Tchau, tchau.